Porque a educação é aquela que te prepara para o futuro e sem uma perspectiva de futuro não tem um caminho a ser trilhado. Eu comecei com a área docência, eu acredito que de forma involuntária, porque na minha primeira graduação não foi a minha meta inicial a licenciatura, ao contrário, eu estudei para o mercado, né? E eu tive a oportunidade com o processo de pesquisa e extensão. E naquela época eu comecei a descobrir coisas novas. Nesse processo da pesquisa e extensão, eu comecei a gostar cada vez mais do processo também de ensinar. E quando eu terminei a graduação, parece que não tinha uma dúvida. Era o mestrado como a segunda parte do processo. E quando eu comecei o mestrado, a minha orientadora já disse: "E aí, a sua experiência na docência, como é que tá?" Eu falei assim, enfrentar uma sala de aula ainda vai ser um desafio. E o desafio foi grande logo de começo, porque minha primeira sala de aula tinha 120 alunos. E eu tenho alunos até hoje que me encontram na rua e literalmente lembram de alguma disciplina, de alguma aula, de algum curso. Isso para mim é algo que realmente me traz acalento, né? O papel da docência ele é muito desgastante, né? Só que nunca ninguém me contou a parte prazerosa. Então, na hora de você escolher realmente um curso superior, você acaba escolhendo aquele que traz uma maior repercussão dentro do mercado. E a licenciatura nunca é uma das primeiras opções. Talvez se eu tivesse escutado aquela voz anterior lá no início, eu teria escolhido uma licenciatura e já seguido na carreira como professor desde o início. Eu tenho uma história que eu sempre trago à tona quando eu lecionei a disciplina de sustentabilidade e responsabilidade social. Uma das alunas que era presente na época, ela me mandou um relato dizendo que ela estava à frente de uma organização não governamental e eles não tinham ideia de como promover mais renda para continuar mantendo o funcionamento da organização. E aí eu comecei a trazer alguns insights sobre artesanato, sobre reciclagem, editais com organizações públicas e também privadas que poderiam gerar renda dentro da organização. E hoje a organização dela é um exemplo do processo de alocação de recursos públicos e privados em prol do terceiro setor. Então, quando você é professor, você tem que ter um pouquinho de ator, um pouquinho de coach, um pouco de administrador para mostrar para eles como administrar o tempo da forma correta, mas o que vale no final é o impacto. Porque se você conseguir mudar um pouquinho a visão ou a ideia de uma única pessoa, que no caso é um aluno, você consegue gerar um impacto futuro muito melhor e vai criar uma sociedade diferente. Porque é o professor que prolifera o conhecimento gera impacto e a sociedade muda com base nesse impacto. Eu acredito que quando a sociedade começar a entender que o resultado do mercado de trabalho e de todas as modernizações e mudanças que acontecem na sociedade é fruto daquilo que foi plantado lá nos conhecimentos que o professor passou, ela vai conseguir entender que o papel do professor não é só algo pontual, é algo vital para realmente que a sociedade consiga continuar evoluindo e a gente possa ter acesso a certos recursos que antes nem eram possíveis dentro de uma realidade. Não desistam, persistam e insistam, porque uma missão que nós todos temos é de promover o futuro. E ele está aí.